place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season. Estamos começando agora a primeira temporada de 2026 e trago para vocês a velha guarda das artes marciais em Curitiba, o nosso Pulso Curitiba. Estamos aqui com o mestre Richard Diavon. Mestre, apresente o seu estilo para nós. Eu sou o professor Richard Diavon, da Daitengu Ubu Jutsu. Somos uma escola moderna com pés na tradição. É isso aí. Da onde que veio essa tradição, sensei? Ok. A nossa escola ela veio de uma montagem de diversos conhecimentos aos quais eu adquiri ao longo dos anos. Eu comecei a praticar artes marciais em 87, passando pelo karatê, eu passei pelo ninjutsu, eu tive contato com outras modalidades de ninjutsu, passei por outras modalidades de karatê, tive oportunidade de diversas escolas de artes marciais que fazem a estrutura e a base da nossa escola. Certo. Sensei, me diz uma coisa. O estilo que hoje em dia, vamos dizer assim, a modernidade apresenta, é aquela coisa de pegar um modelo aqui, outro ali, e daí ir juntando numa coisa só? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu tenho um firme propósito de desenvolver uma escola que tenha objetividade, que ela tenha uma conduta tradicional. Nós estamos sempre observando o que traz uma estrutura técnica adequada para os usos de hoje, mas a gente tem que tomar cuidado para não formar um Frankenstein. A gente não pode pegar diversas técnicas e simplesmente amontoando conhecimento. O propósito da escola, eu estudei diversas escolas, eu ainda sou um eterno estudante, eu estudo um determinado conhecimento por um longo período de tempo, eu vou fazer um processo de filtragem desse conhecimento para que eu possa trazer isso para dentro do conteúdo da escola, para que tenha um ciclo de continuidade. Todas as técnicas aqui, elas se unem. Você vê um princípio técnico que vai dar continuidade no próximo princípio, que vão trabalhar por ciclos, para que esse evento de conhecimento se forme de uma forma coerente e conclusiva. Certo. E vamos falar um pouquinho de faixas, né? O estilo Daitengu Ubu Jutsu. Daitengu Ubu Jutsu, certo? Quantas faixas ele tem? Hoje nós trabalhamos com a faixa branca, com a marrom, com a azul, com a cinza, com a vermelha, vermelha ponta preta e preta. Depois são os níveis acima de preta. E tem um objetivo específico nisso. Tá? A faixa branca, obviamente, é sempre aquela questão do início, do aprendizado, né? O aluno chega com conhecimento zero sobre a escola. A marrom a gente entende como elemento terra, como elemento rocha. Então, o indivíduo ele é mais pesado, ele é mais lento, ele tem uma estrutura mais pesada de movimentação. Ao momento que ele vai se moldando à proposta da escola, aí ele entra para o conceito da faixa azul, que seria o elemento água. Então ele começa a se tornar mais fluido, ele consegue compreender as nuances da escola para que ele consiga começar a ter realmente uma aplicabilidade do conteúdo. Daí nós temos a faixa cinza. A faixa cinza é um elemento do ar, que a gente diz que o indivíduo ele já tem a absorção do conhecimento, ele já tem o conhecimento estrutural, ele já tem a fluidez, e ele começa a ter a versatilidade, a velocidade na expressão do conteúdo. Então a gente vai dizer que isso é um elemento ar, porque ele ventila o conhecimento de uma forma ampla. Aí nós temos a graduação vermelha, o nível de vermelho já é o nível de instrutor, cinza já é instrutor na verdade, mas o vermelho já é um nível sênior de instrutor. Aí a gente diz que é o elemento fogo, onde ele consegue acender todos os conhecimentos dele de uma forma fluida também. Mas aí ele já tem um amplo conhecimento do propósito da escola e ele consegue acionar qualquer conhecimento dele conforme a necessidade do momento. Olha que interessante isso, pessoal. Eu, olha só, nunca tinha escutado essa explanação, vamos dizer assim, né? Exatamente esse formato de trocas de faixas dentro do conhecimento. Isso é muito importante, hein, gente? Esse sensei que sabe o que está falando, né? Sensei, me diz uma coisa, é culturalmente japonês? Não. A nossa base vem de várias escolas. Como comentei anteriormente,
Comecei com karatê, mas eu passei por escolas de ninjutsu. Por exemplo, em época de pandemia, a gente foi buscar conhecimento, fui buscar Hapkido, eu estudei Kobudo também. Tanto do ninjutsu, você tem o propósito do Kobudo, que é o estudo das armas, são armas bélicas de guerra. Daí a gente tem o Kobudo de Okinawa, do karatê, que já é um conceito um pouco diferente, né? Quem conhece, entende a cultura das tradições japonesas. Os colonos, eles não poderiam manipular armas, não poderiam portar espadas, então eles adaptaram muitas coisas de uso agrícola para o uso de defesa pessoal. Eles eram muitos, por exemplo, de Okinawa, era uma região portuária, então você tinha contato com muitas culturas. Então, é um ponto que é interessante. A gente tem, dentro da nossa escola, um grupo de armas muito grande, porque isso é um diferencial que nós temos. E aí entra a questão, a gente não pode ficar preso dentro de uma cultura tradicional, a gente respeita e entende que se não existiria uma arte marcial, se a gente não beber da tradição, mas a gente tem que entender também que dentro dos dias de hoje, a gente tem que adaptar o nosso conhecimento para o que a gente tem de risco e violência hoje. A gente vê, por exemplo, hoje situações de ataque com faca, numa constância muito grande. Você se defender dentro dos princípios das artes tradicionais vai te trazer uma forma muito funcional, mas a gente traz propósitos que vão te observar a situação do dia a dia. Um exemplo, você vai passear com o teu cachorro hoje e eu vejo o pessoal carregando um pedacinho de pau para se proteger e proteger o bichinho. Ele trabalha com manipulação de bastão, eu pregou para o aluno usar um bastão retrátil. Numa questão de facilidade, isso a gente já está falando do quê? De um conceito contemporâneo. Né? Então a gente respeita o tradicional, a gente mantém muitas coisas que vêm da cultura, da tradicionalidade, mas a gente sempre andando dentro do conceito contemporâneo. E isso é muito importante, porque hoje em dia realmente as pessoas buscam o cultural de forma como contribua na vida, tanto pessoal até como profissional das pessoas, né? Sim. Que forma que as artes marciais mudam isso? Aqui a gente tem um ponto muito relevante, porque a arte marcial, ela entra em primeiro plano, eu penso que é a tua conduta mental. O ato de você entrar a primeira vez dentro de uma academia já é talvez um dos passos mais difíceis. Aí você ter a conduta mental de resiliência, de determinação, de foco, objetivo. Eu pergunto para o meu aluno, qual é o teu objetivo? Eu quero treinar para o meu bem-estar, eu quero ficar bem. Não, eu quero desenvolver a minha aptidão física. Eu não tenho mobilidade, eu não tenho alongamento. Tudo isso é trabalhado dentro. Mas para que você tenha resultados dentro disso, há necessidade de você assumir um compromisso consigo. No momento que você começa a praticar atividade física, mas principalmente as artes marciais, elas te abrem um universo imenso, absurdo de conhecimento. E esse universo que se abre faz com que tua mente se expanda. Então isso vai se encaixar. Você está estressado no seu dia de trabalho, você vem para o dojo para treinar, você não vai estar carregando o teu problema. Não tem, eu brinco, né? Como é que você vai estar pensando no teu problema tomando um soco? Não, você tem que estar focado na tua técnica, no teu desenvolvimento. Então a tua mente é um tempo em que você limpa a tua mente de todos os teus problemas, você consegue desenvolver uma habilidade física, motora, você lapida a tua pessoa de uma forma total. Então ele vai trabalhar físico, mental, emocional, vai te colocar em diretrizes novas. O ambiente de um dojo é extremamente salutar, porque são pessoas que têm a mesma prerrogativa de vida. Então, todos esses aspectos te fazem com que você se eleve. É fundamental, eu diria hoje. É incrível, né? É incrível o que a arte marcial faz realmente na vida da pessoa. Às vezes, eu conheci algumas histórias, se o Sensei puder trazer algumas assim, de pessoas que tinham uma vida duvidosa, vamos dizer assim, né? E a partir do momento que entrou na arte marcial, mudou. Consegue trazer um exemplo? Sim. Eu vou trazer desde simples, um exemplo básico até alguma coisa um pouco mais complexa. Um exemplo, diversos alunos meus entraram, tinham abuso de álcool, fumava, e
não vou dizer, depende muito da pessoa, não vou dizer que ela vai parar, seria uma mentira eu falar, não, você entrou na arte marcial, você vai parar com os maus, mas automaticamente a pessoa já começa a diminuir. Não tem como você acender um cigarro depois de um treino. Dá, mas não é salutar. Então diversos alunos meus pararam de fumar, de ingestão de álcool, ou diminuíram, entenderam que é para ser uma coisa de lazer e não para ser um apoio, uma muleta. O uso das drogas é outra questão, também você acaba afastando, que não é o ambiente, né? Aqui repele, na verdade, esse tipo de conduta. Né? Então, isso já faz uma diferença muito grande. Condutas de violência, de pessoas entrarem agressivas, magoadas, com o espírito de dar o troco. Entrar aqui, ela se orienta, muda a sua cabeça. Muitas vezes as pessoas falam, mas o ambiente marcial vai te deixar mais agressivo porque você vai aprender a lutar. Isso é um grande erro, né? Porque, pelo contrário, é um mito. Porque assim, não tem como. No momento que você entende o que é a marcialidade, o que você é capaz de fazer com mãos nuas ou armado, você tem uma percepção que se abre, que é difícil, é como você querer explicar física para uma criança. Não tem. Quando você vivencia isso, você entende que você não pode ser uma pessoa violenta. Você vai ser sempre uma pessoa com consciência, com percepção. Esses aspectos dentro da arte marcial é o que faz a diferença. Então, a gente consegue resgatar as pessoas, não só na violência ou no abuso, mas pessoas que estão, por exemplo, passando traumas, que estão deprimidas, que não têm confiança em si, porque a gente desperta o guerreiro na pessoa. E não é aquela frase bonitinha, o guerreiro... É aquilo que você achou que você não conseguia, aquilo que você achou que não tinha condição, ou que era inalcançável, se você vê que você pode ir muito além. Então a arte marcial ela traz muitos aspectos, não só de redenção, como melhoria, para todas as coisas da vida. Né? Legal, muito legal isso. E vamos falar um pouquinho de mulheres. Como é que é para as mulheres buscar o estilo? Então, outro ponto importante, né? Nós não somos uma escola que busca a trocação, o desporto. Né? O nosso objetivo é formar indivíduos que estejam aptos a se defender da defesa pessoal cotidiana, e essa defesa pessoal eu tenho que falar conforme a situação de cada indivíduo. Né? A gente tem que entender que existe uma questão de biotipo, existe uma questão de compreensão, idade. Então a escola, ela como toda arte marcial, ela é para todos, mas principalmente a nossa proposta busca formar uma amálgama que se ajuste à necessidade da pessoa. Para as mulheres em específico, eu tenho uma compreensão muito clara. As mulheres, no âmbito de força física contra um homem, é óbvio que por mais que ela treine, ela não vai conseguir ser mais forte que um homem na maioria das vezes. Mas isso não quer dizer que ela não consiga se defender. A gente vai trazer propostas de que ela aprenda a se defender de mãos nuas, mas eu também trago a proposta de equalizadores de força. A violência hoje está aí. Então, se você não consegue hoje trabalhar com bastão retrátil, saber manipular uma faca, a gente trabalha com o Kubotan, o pessoal conhece também muito como caneta tática, usar um equalizador de força, ela está com um princípio atrás. Mas quando a gente fala em defesa pessoal, principalmente é o que? Antecipação de uma situação de risco. Não adianta você treinar aqui alucinadamente, mas não conseguir observar, sair distraído com o celular, com o Walkman, não observar o seu ambiente. Então a gente trabalha uma questão mental, novamente a questão de desenvolver a habilidade mental, para que daí a tua parte funcional toda a parte cognitiva esteja ajustada. Então para as mulheres é fundamental, porque ela vai trabalhar força, explosão, antecipação, ela vai entender que ela pode neutralizar até um oponente se ela tiver os recursos adequados em mãos. E idades? Eu começo com crianças de 4 anos de idade, mas aí há uma diferença na forma como eu faço a didática entre crianças e adultos. Primeiro aspecto, crianças, a ideia, como sempre, dentro de qualquer arte marcial saudável, é a parte lúdica. Ela vai aprender a desenvolver a coordenação motora, ela vai entender o que é trabalhar em equipe, ela vai entender o que é hierarquia, ela vai entender o que é respeito, ela vai trabalhar condicionamento físico. Eu tenho um caso excelente de um aluno que chegou aqui com obesidade, já em nível de obesidade mórbida,
E ele baixou 15 quilos treinando conosco ao longo do tempo. E não há uma cobrança, não existe uma tabela. Ele vai desenvolver, ele vai conseguir conquistar isso à medida que ele pratica, o quanto ele se doa. Então, para as crianças, é um conceito em que eles vão aprender os conceitos das técnicas de combate, mas de uma forma ilustrativa, vamos dizer assim. Não que eles não possam se defender. Eu tenho casos de alunos aqui que se defenderam de 3, 4 crianças dentro de um colégio e ele conseguiu se defender e em tenra idade, 7 anos de idade. Então, quer dizer, vai conseguir se defender? Vai. Mas não tem, por exemplo, o conceito de armas mais contundentes. As crianças vão trabalhar com bastão, vão trabalhar com tonfa, vão trabalhar com nunchaku. Depois, no nível mais alto, eles vão ter um conhecimento da espada. Por quê? As armas também fornecem uma percepção de ambiente, de manuseio, articulação de uma arma. Então, há uma estruturação muito clara para as crianças também. E depois a gente tem a parte com os adultos, e daí vai também ter uma própria perspectiva, como para as mulheres tem alguns detalhes que são diferentes, como eu tenho um trabalho para os idosos também, que eu vou trabalhar mobilidade, eu vou trabalhar condicionamento físico, a parte de cardio. Cada aspecto da escola tem um propósito bem específico. Sensei, pode contar pra gente dos seus projetos sociais? Outro ponto fantástico, fantástico. Eu me inspirou a trabalhar em projeto social quando eu fiz karatê. O meu saudoso mestre Castro, ele tinha um projeto muito bacana junto à prefeitura, à comunidade escola. E aquilo ficou no meu coração, sabe? Eu sempre quis voltar, mas sabe como é? A correria do dia a dia. E a questão de um ano atrás, não, minto, indo para 2 anos atrás, eu vi um projeto aqui no Parolim, do professor Gug, da MCM, Ministério com uma Missão. Ele tem um projeto de jiu-jitsu. Eu, na maior cara de pau do mundo, entrei em contato com ele, nunca falei com ele na minha vida, falei, mestre, me diga o seguinte, como é que está teu projeto? Você está aceitando pessoas de outras modalidades? Ele falou, não, bora, vamos conversar. O projeto dele é incrível, ele montou a estrutura dele com as próprias mãos, não tem noção. E com apoio de parceiros. Não tem apoio político, não tem apoio de ninguém. Foi suor do rosto e boa vontade das pessoas. Achei a proposta dele fabulosa. No meio do Parolim, quantos projetos você vê no meio da favela, né, da comunidade? Eu fui lá, comecei o projeto, daí eu fui abraçado pelos alunos nesse sentido, porque daí eu tenho uma aluna que falou, eu tenho interesse em suprir alimento para depois da aula, porque é uma coisa difícil você ver. O primeiro dia de aula que eu fiz, um pequenininho vira nos 5 minutos primeiro de aula e fala, vai ter alguma coisa para comer depois? Isso vai cortar o coração de qualquer um. Falei, não, deixa que depois no final aqui eu vejo com o pastor, a gente faz alguma coisa para vocês. Terminou a aula, eu fui cercado pelas coisas. Então, o que vai ter para comer? Vai me matar. Graças a Deus a gente conseguiu propor, mas não havia ainda um planejamento nesse sentido. Então a gente fez um planejamento. A partir disso, com o apoio de alguns alunos aqui, a gente começou a oferecer, a gente fazia aula quarta e sexta, então a gente oferecia um lanche depois da aula para essas crianças. E na sexta-feira a gente conseguiu oferecer um jantar por apoio de um aluno nosso também, totalmente apoiado por ele. Ele produzia e oferecia a refeição para eles. A gente fez o ano inteiro esse projeto, me deu uma pequena pausa agora, mas já voltamos com força total. E o objetivo nosso é o quê? Trazer essa criançada para o esporte, porque a gente sabe que quem está no esporte, quem está no meio da arte marcial, vai afastar das drogas, vai afastar da violência e das más companhias. Esse é o propósito firme meu, e expandir isso de forma geral. A gente ainda vai entrar com um propósito firme com defesa pessoal para as mulheres. O objetivo também é de forma gratuita, para tirar as mulheres que hoje se encontram em situação de violência, em situação de risco, para que elas também tenham condição, não só se defender, porque vai ser um ambiente também que vai dar todo um acolhimento para essa situação. Então, esses também são algumas das prerrogativas da Daitenguri e do Jutsu. Incrível. Sensei, por que Curitiba? Primeiro porque eu sou de Curitiba, da Gema, né, nascido e criado aqui, mas o nosso propósito é... Eu me inspiro nas grandes escolas, como a gente vê, de Shinfunakoshi, de Goro Kano, que começaram com suas escolas e eles tomaram muito. Talvez seja uma presunção, mas o meu objetivo é trazer o bem. E hoje a gente está em Curitiba, mas eu tenho um aluno no Canadá, formado por mim, que foi morar no Canadá.
Nosso objetivo é ramificar, é ampliar, mas de uma forma coerente. Fazer com que os alunos aprendam, desenvolvam, tenham as condutas de morais e éticas que são apregoadas na nossa escola, para que a gente faça um crescimento devagar, mais firme, constante. Então a ideia estamos em Curitiba, mas é ganhar outras localidades. Certo, é isso mesmo. Tem que ser esse o objetivo, né? Mas nós aqui dentro do canal Pulso Curitiba, né, temos que falar muito bem de Curitiba, com que é a certeza. nossa doce, querida e fria. Fria Curitiba, com chuva e sempre. Com chuva agora, né? Inclusive. Mas é isso, né, gente? E nós temos aí tá chegando aí a primeira jornada marcial em Curitiba. Perfeito. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar disso. É outro projeto assim que nasceu de um momento de inspiração. Eu já tinha participado de diversos eventos de ninjutsu, enfim, modalidades inúmeras. Mas eu sempre busquei interagir com professores de outras modalidades. E eu sempre vejo que havia uma certa reticência dos contatos, não sei se às vezes por não conhecer, ou porque você está ligado só ao teu ambiente. E eu penso assim, defesa pessoal. Quem fala em defesa pessoal, o objetivo é o mesmo. É ensinar as pessoas a saber se defender, é o objetivo de ensinar as pessoas a ter um controle de um todo, então, emocional, de ambiente. Cada arte marcial tem a sua própria prerrogativa. E como é que você consegue trazer isso de forma geral? Muito complicado, né? Você vai estudar cada estilo? Não tem como. Então, eu falei, puxa, mas eu conheço bastante gente, conversei com um grande amigo aí, o mestre Valger, falei da minha ideia para ele, ele abraçou de pronto a ideia, falou, Richard, a ideia é bacana, eu consigo te colocar no local, eu falo com alguns amigos, você fala com outros, e a ideia deu extremamente certo, tudo confabulou para dar certo. Então, foi maravilhoso, porque eu falei com parceiros para ajudar em detalhes, eu falei com professores, a receptividade foi fabulosa. Eu falei, cara, que ideia bacana, nunca vi nada parecido. O evento então começou comigo e com o professor de Karatê, daí automaticamente a gente já trouxe um Shihan de Aikido, daí já veio um professor de Bujutsu, aí eu trouxe um professor de Krav Maga, e para finalizar ainda conseguimos um professor especializado em combate com faca, em instrução de tiro, e fechou um evento maravilhoso. E a receptividade, como eu te falei, é enorme. Eu falei com vários professores, todo mundo adentrando, vindo com o objetivo do quê? De aprender, de trocar, de criar um ambiente amistoso, de trazer uma proposta de amizade entre os professores, porque isso só vai fazer com que cresça o ambiente e trazer outros eventos ainda mais interessantes, ambientes que sejam ambientes não, mas fazer com que esse tipo de projeto se torne um projeto de um evento de 2 dias, quem sabe um dia a gente fazer um projeto de uma semana marcial. Sonhar é o que a gente tem que fazer para que as coisas aconteçam. Né? Claro. E a porta abriu, né? A porta abriu, tá com chegando certeza. Aí, então faz o convite pro pessoal. 1º de março, domingo, no Paraná Clube, 8 horas da manhã, haverá as instruções. Todos esses mestres grandes, consagrados aí estarão presentes. O evento acaba 2 horas da tarde. Convido a todos para prestigiar. É aberto para todos os níveis técnicos, tá? Mesmo gente que é iniciante, porque a ideia é que a gente traga todo mundo para esse objetivo. Conto com a presença da turma aí. Bora lá, gente. Vamos lá, Galera, vamos lá. Amante da arte marcial, praticantes também da arte marcial em Curitiba. Bora lá prestigiar esse evento. Vem. Mestre, eu agradeço muito. Tá? Convido outros mestres também que queiram fazer a mesma coisa. É sensacional. Participar do canal, mostrar a sua arte, mostrar a sua cultura aqui dentro de Curitiba. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos para adentrar essa grande comunidade aqui de arte marcial em Curitiba. Isso aí, venham. Até! Boxou?
Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.